O que vou lhe revelar hoje é um segredo perigoso, uma lição de poder que os bem-sucedidos aprendem rápido demais e os tolos tarde demais. A ascensão financeira não é um troféu a ser exibido, mas um fardo a ser escondido. Em um mundo governado pela percepção, sua maior fortaleza não é seu cofre, mas o silêncio que o cerca. Mostrar sua riqueza é como sangrar no meio de tubarões. Você trabalhou, sacrificou e venceu. A tentação de compartilhar a vitória, de provar seu valor aos que duvidaram, é quase irresistível. Mas essa necessidade de validação é a primeira rachadura em sua armadura. Cada postagem, cada compra vistosa, cada comentário casual sobre seus ganhos é um convite aberto à inveja, à cobiça e, pior, ao desprezo calculado daqueles que agora se sentem diminuídos por sua presença. Esta não é uma filosofia de medo, mas de estratégia de poder. Maquiavel nos ensinou que o príncipe prudente deve ser amado e temido, mas se não puder ter ambos, deve escolher ser temido. Ocultar sua verdadeira força financeira não gera amor, mas um tipo diferente de respeito, aquele que nasce do mistério. As pessoas temem e respeitam o que não conseguem medir, o que não conseguem prever ou entender. Portanto, considere este o seu primeiro passo em uma jornada pela psicologia sombria da autoproteção. Se você busca dominar as regras ocultas que governam a influência e a sobrevivência no topo, inscreva-se e ative as notificações. O conhecimento compartilhado aqui é uma arma, e hoje você aprenderá a mantê-la oculta até o momento de usar. O verdadeiro poder não faz barulho ao crescer, ele se expande nas sombras. A partir de agora, cada palavra sua será uma peça no tabuleiro. Cada gesto, uma manobra. A riqueza visível atrai parasitas, mas a riqueza invisível constrói impérios. Para entender por que essa descrição é tão vital, precisamos primeiro dissecar a mais corrosiva das emoções humanas, a força que transforma amigos em adversários e admiração em ressentimento. Uma força que seu sucesso inevitavelmente irá despertar em todos ao seu redor. A inveja não é simplesmente o desejo pelo que o outro tem. É uma força ativa que busca nivelar o campo de jogo, muitas vezes destruindo o que não pode possuir. Quando você revela seu sucesso, não está apenas compartilhando boas notícias. Você está, aos olhos de muitos, declarando uma superioridade que perturba a frágil ordem social. Eles não celebram sua vitória, eles lamentam a própria estagnação em comparação. Este sentimento é uma arma social silenciosa, empunhada por aqueles que se sentem deixados para trás. Ele se manifesta em críticas veladas, em fofocas que minam sua reputação, em conselhos bem-intencionados que visam sabotar suas decisões futuras. O invejoso não quer te ver falhar. Ele precisa te ver falhar para validar as próprias escolhas e justificar a própria inércia. É uma questão de autopreservação psicológica para eles. A mentalidade forte entende que a inveja alheia é um imposto sobre o sucesso, um imposto que você pode escolher não pagar. Como? Negando ao invejoso o seu principal combustível, a informação. Sem saber a real dimensão da sua conquista, a inveja se torna difusa, faminta, incapaz de focar em um alvo claro. Você se torna uma abstração, um rumor, e não um símbolo concreto da insuficiência deles. Essa compreensão é o cerne da filosofia sombria que estamos explorando. Não se trata de ver o mal em todos, mas de reconhecer os padrões da natureza humana com uma clareza brutal. A ingenuidade é um luxo que o poder não permite. Acreditar que todos torcem genuinamente pelo seu sucesso é o caminho mais curto para a ruína, pois o sorriso de muitos esconde o desejo de vê-lo tropeçar e cair. É uma lição que ecoa nos corredores do poder há séculos.
um princípio que foi codificado por um dos maiores estrategistas da história. Ele não via o mundo como deveria ser, mas como ele realmente era. Maquiavel entendeu perfeitamente que a percepção de poder e a sua ocultação era mais importante do que o poder em si. Ele nos deu o manual para navegar nesse terreno traiçoeiro. Nicolau Maquiavel, em sua obra-prima O Príncipe, não escreveu um guia moral, mas um manual de sobrevivência para o poder. Ele argumentava que um governante deve dominar a arte da dissimulação. Parecer virtuoso é muitas vezes mais útil do que sê-lo. Da mesma forma, parecer modesto em recursos, mesmo na abundância, é uma estratégia de poder fundamental para evitar ameaças antes que elas se formem. Ele compreendeu que a força exposta convida ao desafio. Um príncipe que exibe todo o seu exército e tesouro revela suas capacidades e suas vulnerabilidades. Ele se torna um alvo previsível. O príncipe verdadeiramente astuto mantém suas melhores tropas e suas maiores riquezas escondidas, criando uma aura de imprevisibilidade. Os adversários hesitam em atacar um inimigo cuja força total é desconhecida, pois temem as consequências do que não podem ver. Aplicando esta lição de poder ao cenário moderno, sua riqueza é seu tesouro. Exibi-la é o equivalente a mapear suas defesas para o inimigo. Você informa a todos o tamanho do prêmio e, implicitamente, o que seria necessário para tomá-lo de você. O silêncio, por outro lado, é a sua névoa de guerra. Ele confunde, frustra e, acima de tudo, protege sua soberania pessoal e financeira de ataques. A filosofia maquiavélica ensina que a percepção é o campo de batalha primário. Ao controlar a informação sobre si mesmo, você controla como o mundo interage com você. A discrição sobre suas finanças não é sobre ser mesquinho ou falso. É sobre ser estratégico, é sobre garantir que somente você dite os termos do seu engajamento com o mundo, em vez de reagir às agendas que os outros impõem a você. Essa dissimulação estratégica se torna ainda mais crucial quando lidamos com o círculo mais próximo de pessoas, aquelas que acreditamos conhecer e confiar. É nesse terreno íntimo que a revelação da sua riqueza se torna mais perigosa, transformando laços de afeto em correntes de obrigação e expectativa. É aqui que o primeiro exército de aproveitadores se manifesta disfarçado de entes queridos. No momento em que a notícia de sua prosperidade se espalha, um fenômeno curioso acontece. Amigos que estavam distantes se reaproximam com um interesse renovado. Parentes que mal lembravam do seu nome, de repente o convidam para todos os eventos familiares. Eles não são atraídos por você, mas pela oportunidade que você representa. Você deixou de ser uma pessoa para se tornar uma solução, um atalho. Cada conversa se torna um campo minado. Por trás de cada elogio esconde-se um pedido velado. Por trás de cada lembrança do passado, uma tentativa de estabelecer uma dívida emocional que será cobrada mais tarde. Eles o envolvem em uma teia de obrigações sociais e familiares, onde dizer não é enquadrado como arrogância, como se seu sucesso o tivesse corrompido e o tornado insensível. A mentalidade forte reconhece este jogo pelo que ele é, um cerco. Sua generosidade, se oferecida abertamente, nunca será suficiente. Cada ajuda que você dá cria um precedente para a próxima, e cada recusa gera um ressentimento desproporcional. Você se vê preso em um ciclo de expectativas crescentes, onde sua paz e seus recursos são lentamente drenados em nome de laços que se tornaram puramente transacionais. É uma lição brutal da psicologia sombria. O dinheiro não muda você. Ele revela a verdadeira natureza dos outros. A discrição é sua única defesa. Ao manter sua condição financeira em segredo, você força os relacionamentos a se sustentarem em seu mérito original. Os que ficam são os verdadeiros,
Os que se afastam nunca estiveram lá por você, para começo de conversa. Essa performance constante para gerenciar as expectativas alheias, para se defender de pedidos velados e para decifrar intenções, revela uma fraqueza ainda mais profunda. É a prova de que você está reagindo ao mundo. Mas o verdadeiro perigo não está apenas na cobiça externa, mas na sua própria necessidade interna de ser visto, uma vulnerabilidade que o poder simplesmente não pode tolerar. A busca por validação externa é uma fome que nunca pode ser saciada. É a necessidade de transformar seu sucesso interno em um espetáculo público, esperando aplausos que confirmem seu valor. Você compra o carro de luxo, a casa imponente, as roupas de grife, não apenas para seu próprio prazer, mas para construir uma narrativa visível de vitória. Você quer que o mundo veja e reconheça que você conseguiu. Entanto, cada ato de ostentação é uma confissão de insegurança. Ele sinaliza que seu senso de autoestima ainda depende da opinião dos outros. Um leão não precisa rugir para saber que é um leão. Da mesma forma, o indivíduo verdadeiramente poderoso não precisa exibir sua força. Sua confiança emana de suas capacidades, não de seus bens. A riqueza é uma ferramenta, não uma identidade. Esta armadilha é sutil e sedutora. A sociedade de consumo alimenta essa necessidade, equiparando valor pessoal a posses materiais. Você é incentivado a mostrar que valeu a pena. Mas essa é uma lição de poder invertida. Ao buscar a aprovação da multidão, você se torna seu prisioneiro. Você começa a tomar decisões para manter a imagem, não para avançar em seus objetivos reais, sacrificando a estratégia de longo prazo pelo prazer efêmero da admiração. A filosofia sombria nos ensina a encontrar validação internamente. O único placar que importa é o seu. O progresso silencioso, as metas atingidas longe dos olhos do público, a construção de um império que ninguém vê. Essa é a fonte do poder duradouro. É a diferença entre parecer rico e ser verdadeiramente poderoso. A primeira condição depende da plateia, a segunda, apenas de você. Ao se libertar da necessidade de aprovação, você neutraliza uma das principais razões para revelar sua riqueza. Isso o leva a questionar outras crenças socialmente impostas, como a ideia de que a generosidade deve ser pública e irrestrita. Você começa a perceber que ser visto como bom e generoso pode, na verdade, ser um dos maiores custos estratégicos que você jamais pagará. Ser percebido como bonzinho ou excessivamente generoso é uma vulnerabilidade estratégica. A sociedade romantiza a figura do benfeitor altruísta, mas raramente discute o custo oculto dessa virtude. Quando sua generosidade se torna previsível, ela deixa de ser um presente e passa a ser uma expectativa. As pessoas não a recebem mais com gratidão, mas com um senso de direito, e sua ausência é vista como uma ofensa. Essa dinâmica perversa é uma lição fundamental sobre a natureza humana. A ajuda constante não fortalece o receptor, ela cria dependência. Você se torna a muleta, e em vez de incentivá-los a andar com as próprias pernas, você os ensina que sempre haverá uma rede de segurança. O ressentimento nasce quando, inevitavelmente, você precisa retirar essa rede para cuidar de seus próprios interesses. Eles o culpam pela queda. Uma estratégia de poder mais eficaz é a generosidade seletiva e invisível. Ajude de forma anônima ou através de canais que não levem diretamente a você. Invista em oportunidades que capacitem os outros a se desenvolverem, em vez de simplesmente entregar recursos. Isso transforma sua ajuda de um ato de caridade que cria dívida emocional em um investimento que gera independência, o que é muito mais valioso. A mentalidade forte entende a diferença entre ser bom
e ser eficaz. Ser bom muitas vezes significa satisfazer as necessidades imediatas dos outros para se sentir virtuoso. Ser eficaz significa tomar decisões difíceis, às vezes impopulares, que servem a um propósito maior a longo prazo, incluindo a preservação de seus próprios recursos para que possa ter um impacto sustentável. A verdadeira força está na eficácia, não na aparência de bondade. Para ser eficaz, você precisa se tornar invisível, um mestre da discrição. Precisa aprender a navegar pelo mundo sem chamar atenção, a acumular poder e influência sem que ninguém perceba a sua ascensão. Isso exige a adoção de uma persona específica, uma camuflagem social que o protege enquanto você se move em direção aos seus objetivos. É a arte de se tornar o homem cinzento é um conceito da espionagem e da estratégia de sobrevivência. É o indivíduo que se mistura perfeitamente ao seu ambiente, que não se destaca de forma alguma. Ele não é notavelmente bem vestido nem mal vestido. Sua conversa não é brilhante nem tediosa. Ele é mediano, esquecível, e nessa invisibilidade reside seu poder supremo. Ninguém ataca uma ameaça que não consegue ver. Aplicar esta estratégia à sua vida financeira significa resistir ao impulso de melhorar seu estilo de vida na mesma proporção que sua renda. Mantenha o mesmo carro por mais tempo. More em um bairro bom, mas não o mais opulento. Vista-se de forma limpa e adequada, mas evite marcas que gritam riqueza. O objetivo é criar uma dissonância entre sua aparência externa e sua realidade financeira. Interna. Essa abordagem oferece uma liberdade imensa. Liberta você da pressão de manter as aparências, da competição social fútil e, o mais importante, do radar de pessoas mal intencionadas. Enquanto outros se endividam para projetar uma imagem de sucesso, você acumula riqueza real em silêncio. Eles estão jogando um jogo de status. Você está jogando um jogo de poder. São jogos com regras e prêmios completamente diferentes. Dominar a arte de ser subestimado é uma das lições de poder mais sofisticadas. As pessoas baixam a guarda perto de quem não consideram uma ameaça ou um concorrente. Elas revelam informações, compartilham segredos e expõem suas próprias fraquezas. Sua aparência modesta se torna sua melhor ferramenta de coleta de inteligência, permitindo que você navegue em seu ambiente com uma vantagem informacional decisiva. Essa invisibilidade estratégica redefine a sua relação com o conceito de respeito. A sociedade moderna confunde respeito com admiração, que muitas vezes é barulhenta, chamativa e dependente de validação externa. Mas o verdadeiro poder não busca esse tipo de reconhecimento. Ele busca um tipo de respeito muito mais profundo e funcional. O respeito que nasce do silêncio e da autoridade implícita. A admiração é volátil. Ela é dada livremente àqueles que entretêm, que impressionam, que ostentam, mas é retirada com a mesma facilidade. É uma emoção superficial, ligada à performance do momento. O astro de hoje é o esquecido de amanhã. Basear seu senso de valor na admiração alheia é construir seu castelo sobre a areia. É barulhenta, mas estruturalmente fraca, necessitando de constante manutenção. O respeito, em sua forma mais potente, é silencioso. Ele não precisa de aplausos. É o espaço que as pessoas lhe dão em uma sala. É a hesitação na voz de um adversário. É a atenção que suas poucas palavras comandam. Este tipo de respeito não vem do que você mostra, mas do que as pessoas suspeitam que você esconde. Vem da sua calma, do seu autocontrole, da sua recusa em se envolver em jogos triviais. Manter sua riqueza em segredo é um poderoso catalisador para este respeito silencioso. As pessoas podem não saber a fonte de sua autoconfiança, mas elas a sentirão. Sua recusa em se gabar, em uma era de autopromoção incessante, será notada como um sinal de força.
Sua tranquilidade financeira interna se manifestará como uma autoridade externa calma, que é muito mais intimidante do que qualquer exibição de luxo. Esta é uma lição central da filosofia sombria. O que não é dito é muitas vezes mais poderoso do que o que é dito. O silêncio cria um vácuo que os outros preenchem com suas próprias suposições, e eles quase sempre superestimam o poder que se esconde na quietude. Ao não fornecer informações, você os força a lidar com o desconhecido, e a mente humana instintivamente respeita ou teme o que não pode categorizar. Portanto, o objetivo não é ser gostado ou admirado. O objetivo é ser eficaz. E a eficácia, muitas vezes, exige que você seja subestimado em um nível e respeitado em outro. É um delicado equilíbrio de poder. A consequência de quebrar esse equilíbrio, de trocar o respeito silencioso pela admiração barulhenta, é imediata e perigosa. Você deixa de ser um jogador e se torna o alvo. Cada demonstração de riqueza é como uma pincelada de tinta brilhante em um alvo que você carrega nas costas. Você não apenas atrai a inveja social, mas também a atenção de predadores muito mais perigosos. Ladrões, golpistas e sequestradores não escolhem suas vítimas ao acaso. Eles procuram por sinais: um carro caro, um relógio vistoso, postagens de viagens luxuosas nas redes sociais. Tudo isso é marketing para criminosos. Além da ameaça física, existe o perigo legal e burocrático. A riqueza visível o torna um alvo atraente para processos judiciais frívolos. Pessoas podem tentar reivindicar uma parte de sua fortuna através de acusações infundadas, sabendo que você tem os recursos para pagar um acordo apenas para evitar o incômodo. Você se torna um imã para a litigiosidade oportunista que assola a sociedade moderna. Órgãos governamentais e fiscais também operam com base em percepções. Uma auditoria fiscal é muito mais provável para alguém que exibe um estilo de vida extravagante do que para o homem cinzento que vive modestamente. A discrição não é apenas uma estratégia de poder social, é uma medida de proteção prática contra a vigilância e a interferência institucional. Quanto menos souberem, menos motivos terão para investigar. A mentalidade forte entende que a verdadeira liberdade não é a capacidade de comprar o que quiser, mas a capacidade de operar sem ser notado, sem ser perturbado. Cada camada de atenção que você atrai é mais uma barra na sua gaiola dourada. Você ganha posses, mas perde autonomia. A riqueza secreta, por outro lado, compra a liberdade final, a de viver a vida em seus próprios termos, longe de olhares curiosos e mãos gananciosas. Para navegar neste ambiente hostil, é preciso mais do que apenas a intenção de ser discreto. É preciso um conjunto de regras, um código de conduta pessoal que governe suas ações e palavras. São princípios que devem ser seguidos com uma disciplina implacável, pois o menor deslize pode comprometer toda a sua fortaleza. É hora de codificar as leis da frieza financeira. A primeira lei da frieza financeira é a lei da vaga generalidade. Quando perguntado sobre seu trabalho ou negócios, responda com termos amplos e desinteressantes. Eu trabalho com logística, estou no setor de tecnologia, ajudo pequenas empresas a crescer. Evite detalhes que impliquem escala ou sucesso. A monotonia é seu escudo. A curiosidade do interlocutor morrerá por falta de alimento e a conversa seguirá para outro rumo. A segunda lei é a do desvio de foco. Se alguém insistir em tópicos financeiros, rapidamente mude o assunto para eles. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. Interessante você perguntar sobre investimentos. Qual tem sido sua maior aposta este ano?
Essa manobra não só protege suas informações, como também pode revelar as intenções e o nível de conhecimento da outra pessoa, transformando a defesa em coleta de inteligência. A terceira lei é a da conformidade relativa. Seu estilo de vida deve estar ligeiramente abaixo ou em conformidade com a média do seu círculo social mais próximo. Seus amigos reclamam do preço da gasolina, reclame com eles. Se discutem o desafio de pagar as contas, participe com empatia. Isso cria uma camaradagem que desvia qualquer suspeita de que sua realidade seja drasticamente diferente. É uma camuflagem social essencial. Até este ponto, desvendamos as armadilhas e começamos a construir a defesa. Se estas lições de poder ressoam com você, deixe um comentário com a palavra fortaleza. Quero saber quem está realmente comprometido com essa filosofia sombria de autoproteção. Compreender essas leis é crucial, mas a verdadeira maestria está em sua aplicação, em saber exatamente o que dizer e quando. A quarta lei, talvez a mais importante, é a do silêncio absoluto com íntimos. É com a família e amigos próximos que a pressão para compartilhar é maior e o perigo mais sutil. A regra é clara. Eles não precisam saber os números. Seu sucesso não é um segredo contra eles, mas uma proteção para o relacionamento. O conhecimento financeiro detalhado introduz uma dinâmica de poder que pode envenenar até os laços mais fortes. Dominar a linguagem do poder oculto significa desenvolver um léxico de respostas prontas para perguntas intrusivas sobre dinheiro. São scripts de bolso que desarmam a curiosidade sem criar confronto. Se alguém elogia um bem seu, como um relógio, a resposta não é "obrigado, foi caro", mas "obrigado tem valor sentimental para mim". Você substitui o valor financeiro pelo valor emocional, um território que os outros hesitam em invadir. Quando confrontado com perguntas diretas sobre seus ganhos, como "você está ganhando bem?", a resposta deve ser neutra e ligeiramente ambígua. "Estamos nos virando" ou "as coisas estão caminhando com muito esforço" são respostas perfeitas. Elas não são mentiras, mas também não revelam absolutamente nada. Elas satisfazem a formalidade da pergunta sem entregar nenhuma informação concreta, mantendo sua estratégia de poder intacta. Outra técnica poderosa é usar o humor como um defletor. Se um amigo brinca, "você deve estar nadando em dinheiro", responda com um sorriso e diga, "só se forem moedas de 1 centavo". O humor cria uma barreira leve e amigável, sinalizando que o tópico não é para ser levado a sério. Ele encerra a linha de questionamento de uma forma que torna socialmente estranho para a outra pessoa insistir. Essa linguagem vai além das palavras. Inclui também o que você escolhe não mostrar. Nas redes sociais, o silêncio é sua maior declaração. Em vez de postar sobre aquisições, poste sobre experiências simples, uma caminhada, um café. Projete uma imagem de contentamento com as coisas que o dinheiro não compra. Isso constrói uma persona pública que está em total desalinhamento com sua crescente força financeira. A maestria dessa linguagem permite que você lide com situações ainda mais agressivas. Às vezes, a curiosidade alheia não é passiva, mas ativa e investigativa. Nesses momentos, você precisa de uma tática mais proativa, uma forma de virar a mesa e usar a própria curiosidade do acusador contra ele mesmo, expondo suas verdadeiras intenções sem que ele perceba o que aconteceu. A tática do espelho, uma manobra clássica da estratégia de poder, consiste em refletir a energia e as intenções de um oponente de volta para ele. Quando alguém faz uma pergunta invasiva sobre suas finanças, em vez de se defender ou desviar, você a reflete com uma pergunta que expõe a motivação por trás da pergunta original. Isso desloca o foco de você para ele, colocando-o na defensiva. Por exemplo,
Se alguém pergunta, quanto você pagou por essa casa? Em vez de responder, você pode calmamente perguntar. É uma pergunta interessante. Você está pensando em comprar algo na região? Isso força a pessoa a justificar sua curiosidade. Ela terá que admitir que está sendo apenas curiosa ou revelar um plano, o que a coloca em uma posição de vulnerabilidade informacional. Essa técnica é sutilmente combativa e deve ser usada com cuidado. O tom é crucial. Não deve ser acusatório, mas genuinamente curioso. Sua calma e seu controle durante a troca são a sua arma. Você está comunicando de forma não verbal que não se sente intimidado pela pergunta e que está no controle da interação, guiando-a para onde você deseja e não para onde o outro quer levar. O espelho financeiro também funciona ao refletir a psicologia do interlocutor. Se alguém diz com uma de inveja, deve ser bom não ter que se preocupar com dinheiro. Uma resposta espelhada seria: a preocupação financeira é realmente um peso. O que mais te preocupa no momento? Você valida o sentimento dele e o convida a falar sobre si mesmo, transformando um ataque velado em um momento de aparente empatia. Ao dominar esta tática, você se torna um mestre da interação social, capaz de neutralizar ameaças antes que se materializem. No entanto, algumas ameaças não podem ser simplesmente desviadas. O crescimento financeiro substancial muitas vezes exige uma mudança mais fundamental em seu ambiente. Requer a coragem de se afastar de certos círculos, um passo doloroso, mas muitas vezes necessário para a preservação do seu poder. O isolamento estratégico não significa se tornar um eremita. Significa fazer uma curadoria consciente e implacável do seu círculo íntimo. À medida que você ascende, seu ambiente antigo pode se tornar um peso morto, um ecossistema de mentalidades limitantes, inveja e expectativas que drenam sua energia. Permanecer nesses círculos por lealdade mal compreendida é um ato de autossabotagem, uma traição ao seu próprio potencial. A decisão de se afastar é uma das mais difíceis em uma jornada de poder. Envolve cortar laços com pessoas com quem você tem história, mas a mentalidade forte entende que o crescimento exige poda. Você precisa se cercar de indivíduos que operam no mesmo nível de ambição e discrição que você, ou que já estão onde você quer chegar. Seu ambiente deve ser uma fonte de inspiração, não de obrigação. Este processo é gradual e sutil. Não anuncie sua partida, apenas reduza sua disponibilidade. Responda mais devagar. Compareça a menos eventos. Crie uma distância natural. As pessoas que não estão alinhadas com sua nova trajetória eventualmente se afastarão por conta própria, sem a necessidade de um confronto dramático. Você simplesmente se torna menos relevante para o mundo delas e elas para o seu. Este novo círculo menor e mais poderoso se tornará sua verdadeira fortaleza. Nele, a discrição financeira não precisa ser uma regra imposta, pois ela é a norma. O sucesso é compreendido, mas não discutido em detalhes. As conversas são sobre estratégia, ideias e crescimento, não sobre posses e status. É um ambiente onde seu poder pode florescer em segurança, sem a necessidade de dissimulação constante. Ao reestruturar seu ambiente social, o próximo passo é aplicar a mesma lógica implacável à sua estrutura de vida. Não se trata apenas de esconder o dinheiro, mas de construir sistemas e defesas que o tornem funcionalmente intocável. Você precisa erguer uma fortaleza, mas uma que ninguém seja capaz de ver, uma estrutura de proteção invisível. Uma fortaleza invisível é uma estrutura complexa de proteções legais, financeiras e digitais que tornam sua riqueza resiliente e opaca. Não se trata de esconder dinheiro debaixo do colchão, mas de usar as ferramentas do próprio sistema para criar discrição e segurança.
O primeiro pilar é a diversificação inteligente, não apenas em ativos, mas em jurisdições e estruturas, dificultando o rastreamento do seu patrimônio total. O segundo pilar é a compartimentalização. Seus ativos não devem estar todos sob seu nome pessoal. Utilize entidades legais, como empresas e trusts, para possuir diferentes partes do seu patrimônio. Isso cria um firewall. Se uma parte do seu império for atacada legalmente, o dano fica contido, impedindo que se espalhe e consuma todo o resto. É uma aplicação direta da estratégia militar de defesa. O terceiro pilar é a sua pegada digital. Em uma era de vigilância total, a privacidade online é uma ilusão para a maioria, mas uma necessidade para os poderosos. Isso significa adotar práticas rigorosas de cibersegurança, usar serviços de comunicação criptografados e, acima de tudo, minimizar a quantidade de informações pessoais e financeiras que você disponibiliza online. Você deve se tornar um fantasma digital, difícil de rastrear e perfilar. A construção dessa fortaleza exige aconselhamento especializado de advogados, contadores e consultores de segurança que entendam o jogo do poder. Não procure os mais baratos, mas os mais astutos, aqueles que pensam como estrategistas e não como meros funcionários. Eles são os arquitetos da sua cidadela, e seu investimento neles é um investimento na sua soberania e paz de espírito a longo prazo. Com a fortaleza erguida, você pode se dar ao luxo de olhar para dentro. Muitos que alcançam a riqueza se perdem não por ameaças externas, mas por uma desintegração interna. Eles não compreendem o fardo psicológico que a riqueza impõe. Que antes discutimos como um risco externo, também tem um custo interno devastador, um veneno que corrói a alma. Além de torná-lo um alvo, a ostentação inflige um profundo custo psicológico. Ela o aprisiona em uma esteira hedônica, onde cada nova compra de luxo oferece um pico de prazer cada vez menor. Você precisa de estímulos cada vez maiores para sentir a mesma satisfação, caindo em um ciclo vicioso de consumo que não leva à felicidade, mas a um vazio crescente. A caça se torna mais importante que a presa. A ostentação também gera uma paranoia debilitante. Quando você vive cercado por símbolos de riqueza, começa a ver todos como uma ameaça em potencial. Você questiona as intenções de cada amigo, cada parceiro, cada familiar. A confiança, a base de qualquer relacionamento humano saudável, se torna um recurso escasso. A riqueza que deveria lhe trazer liberdade acaba construindo uma prisão de suspeita e isolamento. Há também a perda de identidade. Quando sua identidade se funde com seus bens, você se torna frágil. Uma perda de mercado, um mau investimento ou uma crise econômica não ameaçam apenas sua conta bancária. Eles ameaçam seu senso de eu. A mentalidade forte, por outro lado, separa quem ela é do que ela tem. A riqueza é um acessório, não o núcleo do ser. Essa filosofia sombria nos ensina que o verdadeiro luxo não é o que você pode comprar, mas o que você não precisa provar. É a liberdade de ser autêntico, de ter relacionamentos genuínos, de dormir em paz à noite sabendo que sua segurança não depende da percepção dos outros. É a riqueza da mente e do espírito, que não pode ser exibida, mas que constitui a verdadeira fonte de poder. Para alcançar este estado, é preciso cultivar uma mentalidade de desapego e foco absoluto. Não se trata de renunciar à riqueza, mas de redefinir sua relação com ela. É preciso parar de vê-la como um fim em si mesma e começar a usá-la como o que ela realmente é. Uma ferramenta para um propósito maior, uma alavanca para construir algo que transcenda o material. A mentalidade forte cultiva o desapego, não como indiferença, mas como clareza estratégica. Ela entende que a riqueza é fluida, um recurso que pode aumentar ou diminuir.
Ao não atrelar sua identidade a ela, você se torna psicologicamente resiliente. Você pode tomar decisões de investimento ousadas e racionais, sem ser paralisado pelo medo de perder um status que nunca se preocupou em projetar. Este desapego libera uma quantidade imensa de energia mental. Em vez de se preocupar em impressionar os outros ou proteger uma imagem frágil, você pode direcionar todo o seu foco para seus verdadeiros objetivos: construir seus negócios, dominar sua arte, deixar um legado. O silêncio sobre sua riqueza não é apenas uma tática defensiva. É uma estratégia ofensiva que otimiza sua capacidade de criar mais. Essa filosofia de poder ensina que o dinheiro deve ser um servo, não um mestre. É uma ferramenta para comprar tempo, para adquirir conhecimento, para financiar sua missão. Quando você tem um propósito claro que vai além do acúmulo de dinheiro, a tentação de ostentar desaparece. Sua validação vem da execução da sua visão, do progresso em direção ao seu objetivo final. Algo muito mais profundo do que a admiração superficial. Isso requer uma disciplina de ferro. Significa dizer não a si mesmo, ao impulso de gratificação instantânea. Significa escolher o investimento de longo prazo em vez do luxo de curto prazo. É a capacidade de adiar a recompensa, não por necessidade, mas por estratégia. É o entendimento de que o poder que é construído lentamente nas sombras é o mais sólido e duradouro de todos. Esta perspectiva se alinha perfeitamente com um dos mais sombrios e realistas avisos de Maquiavel sobre a natureza do sucesso. Ele via a sorte, ou fortuna, não como um dom estável, mas como uma força caótica e imprevisível. Ele nos alertou que tudo o que é ganho pode ser perdido e que apenas a preparação e a prudência podem nos proteger de sua fúria. Maquiavel comparou a fortuna a um rio violento que, quando enfurecido, inunda as planícies, derruba árvores e edifícios e arrasta a terra de um lugar para outro. Todos fogem diante dele, ninguém pode resistir ao seu ímpeto. No entanto, ele argumentou que, embora sua natureza seja essa, isso não significa que os homens, quando os tempos estão calmos, não possam tomar precauções. Eles podem construir diques e barreiras, de modo que, quando o rio subir novamente, ele seja canalizado ou seu impacto seja menos destrutivo. Sua riqueza, seu sucesso, é esse rio. Em tempos de prosperidade, ele flui calmamente, mas a fortuna é caprichosa. Crises econômicas, mudanças tecnológicas, traições. O rio pode transbordar a qualquer momento, sem aviso prévio. Sua discrição é o dique. A ostentação é o equivalente a construir sua casa na margem mais baixa do rio, em plena planície inundável. É um ato de arrogância, uma aposta tola contra a natureza caótica do mundo. O silêncio, a diversificação, a fortaleza invisível, essas são as barreiras que você constrói em tempos de calmaria. Elas não impedem a enchente, mas protegem você dela, permitindo que você sobreviva enquanto outros são arrastados. Esta é uma das lições de poder mais profundas, a humildade estratégica. É o reconhecimento de que você não controla todas as variáveis. O mundo é maior e mais imprevisível do que sua vontade. A mentalidade forte não busca o controle total, mas a máxima preparação. A existência do caos e se posiciona para resistir a ele, ou até mesmo para se beneficiar dele. A prudência maquiavélica não se aplica apenas à preservação da sua riqueza durante sua vida. Ela se estende à sua visão de futuro. O silêncio e a estratégia não são apenas para proteger o que você tem agora, mas para garantir que seu poder e seus recursos possam ser transferidos e ampliados, criando uma influência que perdure por gerações, um verdadeiro legado silencioso. O poder que grita morre com seu dono. A riqueza ostentada raramente sobrevive à terceira geração,
pois ensina aos herdeiros os hábitos do consumo, não da criação. Eles aprendem a gastar, não a construir. O legado barulhento é um alvo fácil para impostos, disputas familiares e má gestão. É um castelo de areia que a primeira onda de adversidade desfaz, deixando apenas memórias de uma glória passageira. O legado silencioso, por outro lado, é construído sobre fundações de discrição, conhecimento e estratégia. Ao manter a riqueza oculta, você ensina a seus sucessores uma lição de poder muito mais valiosa, que a verdadeira força não está naquilo que se mostra, mas naquilo que se controla. Você lhes transmite uma mentalidade, não apenas um portfólio. Você os ensina a serem guardiões, não meros beneficiários. A transferência de poder se torna um processo estratégico, não um evento público. O conhecimento sobre as estruturas da fortaleza invisível é passado como um segredo de família. Os valores de frugalidade, disciplina e pensamento de longo prazo são incutidos desde cedo. O objetivo não é dar-lhes uma vida fácil, mas equipá-los com as ferramentas para continuar a construir o império em silêncio, adaptando-se a novos desafios. Esta é a diferença entre criar uma dinastia e apenas ser rico. O indivíduo rico pensa em sua própria vida. O construtor de dinastias pensa em séculos. Ele entende que seu papel é ser apenas uma longa corrente de poder. Sua maior contribuição não são os ativos que ele acumula, mas a cultura de resiliência e inteligência estratégica que ele estabelece para os que virão depois. Para consolidar todo esse conhecimento, para transformar essa filosofia complexa em ação imediata, precisamos de um plano claro, um protocolo que possa ser implementado hoje. É hora de sintetizar essas lições em um manual prático, um playbook final com os passos essenciais para garantir que sua riqueza se torne e permaneça verdadeiramente intocável, o alicerce do seu poder invisível. O primeiro passo do playbook é a dissimulação ativa. Isso vai além de simplesmente não falar sobre dinheiro. Envolve a criação consciente de uma persona pública modesta. Calibre seu estilo de vida para se alinhar com a mediania do seu ambiente desejado. Adote hobbies e interesses que não estejam associados à riqueza. Torne-se um mestre da arte de ser subestimado, transformando a invisibilidade em sua principal armadura protetora. O segundo passo é a deflexão sistemática. Prepare e pratique seus scripts de bolso para cada situação social imaginável. Treine suas respostas a perguntas sobre trabalho, investimentos e bens materiais até que se tornem automáticas e naturais. Domine a tática do espelho, transformando a curiosidade alheia em uma ferramenta para entender as motivações dos outros. Transforme cada interação em uma demonstração de controle silencioso e inabalável. O terceiro passo é a discreção estrutural. Contrate os melhores especialistas para fortaleza invisível. Crie as entidades legais, estabeleça os protocolos de segurança digital e diversifique seus ativos de forma inteligente. Este passo não é negociável. A engenharia por trás da sua paz de espírito. É a materialização da sua filosofia de poder, transformando conceitos abstratos em barreiras concretas que protegem você e seu futuro. Esses três passos, dissimulação, deflexão e discreção, formam o tripé sobre o qual seu poder Não são ações únicas, mas uma será prática construído. contínua, uma disciplina a ser mantida com vigilância implacável. Exigem consciência, paciência e uma compreensão profunda da natureza humana. São as chaves não apenas para proteger sua riqueza, mas para amplificar sua verdadeira influência no mundo. Ao implementar este playbook, você deixa de ser uma vítima em potencial das circunstâncias e se torna o arquiteto do seu destino. Você não está mais jogando o jogo que a sociedade impõe com suas regras de ostentação e validação. Você está jogando um jogo diferente, um jogo maior.
Você está construindo seu próprio trono, um que ninguém mais pode ver. O trono invisível é o estado final do poder silencioso. Não é um assento de ouro em um palácio, mas um centro de controle oculto, de onde você influencia o mundo em seus próprios termos. Sua autoridade não deriva de um título ou de uma fortuna exibida, mas da sua liberdade de ação, da sua capacidade de mover peças no tabuleiro sem que ninguém saiba que você é o jogador. Sentado neste trono, você observa o mundo com uma clareza que outros não possuem. Livre do ruído da validação externa e da paranoia da autopreservação, sua mente está focada no que realmente importa. Suas decisões são puramente estratégicas, não reativas. Você age enquanto outros reagem. Você constrói enquanto outros consomem. Você vence a guerra antes mesmo que a primeira batalha seja travada. O paradoxo final desta filosofia sombria é Você que se torna verdadeiramente riqueza. rico. Rico em tempo, em paz de espírito, em relacionamentos autênticos e, o mais importante, em poder real e funcional. Você troca a admiração vazia da multidão pela soberania total sobre sua própria vida, que é a posse mais valiosa de todas, o verdadeiro prêmio final. Lembre-se do mantra: não busque ser admirado, imponha respeito silencioso, não mostre seu poder, use-o. Este é o caminho. É uma jornada solitária e exigente, reservada para aqueles com a disciplina e a coragem para ver o mundo como ele é, e não como gostariam que fosse. Uma mentalidade forte é o pré-requisito para esta jornada. Este é apenas o começo. Para aprofundar-se na estratégia de poder, assista à nossa playlist Leis Implacáveis, que aparece agora na tela. Continue afiando sua mente como uma lâmina. Lembre-se, o maior poder é aquele que ninguém sabe que você possui. Até o próximo aviso. O silêncio é sua maior arma. Use-o com sabedoria.